Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo de escola sabatina. Ao meu lado, hoje está o irmão Mauro Vaglo e teremos então esse privilégio de passar a lição já de número 5, cujo título é Observando o Sábado. E o verso áureo desta lição nos diz assim: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então nós vemos que essa questão do sábado é uma questão maravilhosa e, além de tudo mais, é o selo do Deus vivo. Não devemos esquecer nunca disto. E a primeira pergunta trata assim: parte A, o que o sábado é para nós? O que foi introduzido na lei? Parte C, portanto, qual é nosso dever para como povo de Deus, quanto ao sábado do sétimo dia? E vamos meditar então na palavra de Deus, o que diz Isaías 58, 1 e 2 e depois 12 até o 14. Declara assim o profeta: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus. Esses são os versos 1 e 2, e temos também 12 a 14 de Isaías 58, que nos diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Que mensagem maravilhosa! É uma mensagem de nós recebemos as bênçãos de Deus, mas ela também é condicional. Se nós obedecermos, nós vamos ser sustentados com a herança do pai Jacó, porque assim a boca do Senhor o disse. E agora, continuando na palavra de Deus, sexto testemunho, 352, diz assim: O sábado é um elo de ouro que nos une a Deus, mas o preceito do sábado tem sido violado. O dia santificado por Deus tem sido profanado. O sábado foi deslocado de seu legítimo lugar pelo homem do pecado, sendo exaltado em lugar um dia comum. Foi introduzida na lei uma brecha que tem que ser reparada. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de santo dia de repouso. No capítulo 58 de Isaías, está esboçada a obra que o povo de Deus deve executar. Cumpre-lhe engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Edificar os lugares antigamente assolados e levantar os fundamentos de geração em geração. Aos que
realizam esta obra, diz Deus, e chamar-te-ão reparador das rupturas, restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É como vimos aqui logo no início da leitura. O sábado, ele tem sido violado, esse preceito. E o que mais aconteceu? O sábado foi deslocado de seu legítimo lugar pelo homem do pecado. E em seu lugar tem sido exaltado, obedecido um dia comum que foi colocado no lugar dele, né, irmão Mateus? Sim. Então aqui nos mostra que deve ser colocado no seu legítimo lugar. A brecha na lei de Deus deve ser o quê? Reparada. A segunda pergunta diz: qual será o ponto de controvérsia no grande conflito final? Apocalipse 12:17 declara: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 13:15-17 nos fala: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui, nestes textos, nós vemos que realmente há uma controvérsia final, que é delimitada. Primeiro, que uma das características do povo de Deus, aqui declaradas, é justamente que eles são observadores dos mandamentos. E dessa maneira também, por outro lado, se levanta um poder antagônico ao céu, e esse poder ele tem o quê? O seu próprio sinal. Um sinal em conflito, uma falsificação do verdadeiro. E dessa maneira o mundo será levado a decidir. É isso que nos fala no Testemunho para a Igreja, volume 6, página 352, continuando a leitura. Diz assim: a questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que governam os céus. Aceitaram o sábado espúrio, instituído por Satanás como sinal de sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu seu selo ao seu estatuto real. A cada instituição sabática traz o nome de seu autor, a marca indestrutível que revela sua autoridade. Nossa missão é levar o povo a compreender isso. Devemos mostrar-lhe a importância de ter o sinal do reino de Deus, ou do reino da rebelião, porque cada indivíduo se reconhece súdito do reino, cujo distintivo aceita. Deus nos chamou para desfraldar o estandarte do seu sábado, que está sendo calcado a pés. É muito importante, portanto, que o nosso exemplo em observá-lo seja correto. Vejamos, o sábado no desfecho do grande conflito é o ponto controverso. Então, a batalha é contra os mandamentos de Deus e os mandamentos do homem, ou seja, entre o sinal de Deus e o sinal da besta. Ainda mais, e a nossa missão agora é levar o povo a compreender isso, que não é nada fácil as pessoas aceitar isso, porque a pessoa nasceu ouvindo isso, que o domingo é o dia do Senhor, e agora fazer uma mudança,
Mas a nossa missão, irmão Mateus, é levar o povo a fazer o quê? A aceitar o sinal de Deus, que isto é o Santo Sábado, né? Levar o povo a compreender que deve aceitar isso como sinal de Deus. Não é verdade? Então, para o tempo em que nós vivemos, nós vemos que é essencial compreender as 3 mensagens angélicas. Aqueles que já têm esse conhecimento devem se firmar na inteireza, na completude de tudo o que significa essas mensagens. E aqueles que ainda não ouviram serão esclarecidos sobre o tempo em que vivemos, saberão que os últimos dias já estão ocorrendo e dessa maneira se colocarão numa posição correta. Nós vemos que o primeiro anjo, ele chama as pessoas para uma adoração ao Criador, muitas vezes esquecido. Nós vemos que realmente muitas ideias, teorias científicas procuram minimizar a pessoa de Deus na criação do universo. Também a mensagem do primeiro anjo fala o quê? De um juízo. E esse juízo investigativo nos leva então a este preparo necessário para este tempo, de modo a estarmos prontos quando Cristo retornar nas nuvens do céu para dar a cada um a sua recompensa devida. O segundo anjo separa os fiéis das igrejas caídas que constituem Babilônia, que se corromperam com ideias então não escriturísticas. E o terceiro anjo traz essa advertência contra a besta, a sua imagem, o seu selo, e dessa maneira, denunciando esse poder que se coloca contra Deus, também revela a verdade falando sobre sábado, santuário, reforma de saúde, a observância mesmo das leis naturais. Tudo isso vai se abrindo diante de nós, não se esquecendo da justificação pela fé, tema esse que faz parte da mensagem do terceiro anjo, e dessa maneira então nos mostrando que realmente a salvação não é de outra forma a não ser sem mérito algum, mas que a graça tem que ser implantada no coração, para assim haver uma mudança de vida. Apenas com o auxílio do alto é que somos capacitados para formar um caráter santo. E aqui na terceira pergunta nos diz assim: que instruções os pastores devem dar ao se estabelecerem novas igrejas? Malaquias 2,7 diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, em outra parte, diz assim: não tendo sábia direção, o povo cai. Imaginemos o povo esperando ouvir as mensagens corretas que indicam o caminho que nos leva ao céu, e os sacerdotes não transmitirem essas verdades corretas. Aí vai ser o problema. Ao estabelecerem novas igrejas, os pastores devem dar instruções amplas quanto à maneira correta de observar o sábado. Devemos acautelar-nos de que os costumes frouxos que prevalecem entre os observadores do domingo não sejam adotados pelos que professam observar o dia do repouso de Deus. A fronteira de demarcação entre os que ostentam o sinal do reino de Deus e os que trazem o do reino da rebelião deve ser traçada de modo claro e inequívoco. Há maior santidade no sábado do que lhe atribuem muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma da observância desse dia. Em outro texto, irmão Mateus, a Bíblia diz assim: cumpre guardar até os pensamentos e as nossas palavras. O Santo Sábado, a santificação desse dia é muito específica, é muito especial.
Então, o que está acontecendo? O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no ensino. A pessoa guarda o sábado, mas não observa ele. A santificação do sábado é uma coisa que é deixada à parte. Não é verdade, irmão? E interessante essa comparação, dizendo que não deveria se observar o sábado como comumente se observa o domingo. O domingo, ainda que seja colocado como um dia de guarda, dia de descanso, de fato não é pela maior parte das pessoas que tomam parte em atividades então seculares, atividades do cotidiano, que realmente não fazem parte do dia do Senhor. Então nós encontramos as pessoas indo à igreja eventualmente, mas o que ocorre é que aqui fala que deve haver uma reforma da observância do sábado, de modo as pessoas estarem instruídas o suficiente para entender o que Deus pede delas realmente nesse dia. Não ficar no ar, né? Para cada um achar o que é o correto. E isso se liga à quarta pergunta. Por que o quarto mandamento começa com a expressão lembra-te? O texto diz assim: o Senhor inicia o quarto mandamento com essa expressão lembra-te. Ele previu que em meio de cuidados e perplexidades, o homem seria tentado a eximir-se da responsabilidade de satisfazer todos os reclamos da lei, ou esquecer-se de sua sagrada importância. Por isso diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Interessante aqui, se não houvesse esse zelo na preparação, o preparo tem que ser antes, para não deixar para dentro do dia santo isso. A pessoa tinha que programar a semana dela inteira de maneira que conseguisse então observar a lei de maneira correta. Mas diz que muitos seriam tentados a passar em branco o ciclo semanal e ininterruptamente continuar em seus trabalhos, em seus cuidados, e dessa maneira perder de vista algo que Deus deu ao homem para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Sim. Durante toda a semana, o que devemos ter em mente? Durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que o santifica, representarão condignamente os princípios de seu governo. Praticarão dia a dia os estatutos de seu reino, orando continuamente a Deus, para que a santificação do sábado repouse sobre eles. Cada dia terão a companhia de Cristo e serão um exemplo de sua perfeição de caráter. Dia a dia, sua luz refulgirá para outros em boas obras. Irmãos, durante a semana, nós já deveríamos ter em mente o que fazer já, adiantando a preparação para o Santo Sábado. Procurar não deixar tudo também para fazer de cima da hora. Pode causar problema, precipitação, nervosismo. Então isso não deve acontecer. Praticarão dia a dia os estatutos de seu reino, orando continuamente a Deus para que a santificação do sábado repouse sobre eles. E cada dia a pessoa já deve estar pensando: o que eu vou fazer hoje? Eu já tenho que estar me programando para que no sábado tudo esteja no seu devido lugar. Não é assim, irmão Mateus? Sim.
A sexta pergunta diz: que cuidado teremos durante a semana? Continuando nesse mesmo sentido, diz: nenhum dever relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Durante a semana teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico, a ponto de estarmos demasiadamente cansados para participar do culto no dia em que o Senhor descansou. Então aqui, em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: alguns levam muito a sério a palavra dia de descanso e realmente querem ficar numa situação de inatividade o dia Deitados, todo, né, irmão? Tirando o atraso dos outros dias. Isso. Que foram abusados da saúde, no excesso de trabalho, no excesso de esforços, que deveria cada dia ter tido a dose correta. E não vai compensar. Assim como se fala, né, de uma noite mal dormida, ela não vai ser recuperada você dormir no dobro no outro dia. Não adianta. Então, cada dia deve ser de maneira regrada, alimentação regular, nas refeições depois do período correto, o dormir corretamente. Também no trabalho deve haver temperança. Até no trabalho deve haver isso. De maneira que quando chegar o sábado, estaremos em condição de servir a Deus um serviço agradável, de maneira a participar na igreja animadamente, com alegria. Depois à tarde, muitas vezes, Ellen White orienta a participação e interação com a família, não deixar os filhos ao léu, e assim por diante, tantos e tantos conselhos que temos, né? E Ellen White ainda, ela enfatiza no espírito de profecia. Os pais que deixarem os filhos brincando de certas maneiras descuidadas, não receberão na sua testa o selo do Deus vivo. Então deve tirar tempo no sábado para andar com seus filhos ao meio da natureza ou à beira de alguma água, para ver as obras do Criador. Não é assim, irmão Mateus? Essa coisa é maravilhosa. E a pergunta de número 7 nos traz o assunto assim: em que dia deve estar terminada a preparação para o sábado? No que não deve ser empregado o sábado? No livro de Êxodo, capítulo 16, 22 ao 26, que nos diz assim: e aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gómeres para cada um. E todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, põe em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Interessante, irmão Mateus. Olha, com todas essas explicações aí, ainda teve alguns dos israelitas que saíram atrás, fazer o teste se realmente a palavra de Deus era verdadeira. Foram atrás de colher e não acharam. E a mensagem veio: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O povo estava com o coração endurecido. Então o milagre semanal que eles recebiam era maravilhoso, apontando para a santidade do sábado. Então toda sexta-feira eles tinham esse milagre de uma porção dobrada. E por outro lado, no sábado, nada caindo. Então, de maneira assim, muito impressiva, para que Israel compreendesse a santidade, como que Deus levava a sério realmente a
preparação para o sábado e a observação do sábado, que é o que trata aqui na nota final, que diz assim: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Por isso que, fazendo uma parte aqui do texto, que vamos continuar a leitura, por isso que justamente na própria Bíblia, os irmãos já notaram que a Bíblia, ela coloca um nome próprio apenas em 2 dias da semana. 2 dias. Todos os demais só é colocado na sua ordem correta. 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º dia. Mas quando chega na sexta-feira, na Bíblia sempre é chamado do quê? Dia de preparação. O 6º dia, então, é marcado por essa característica, que o que ainda não foi terminado deve se terminar nesse último dia de preparação. Planejamento é semanal, mas na sexta há o arremate final das questões. E o sábado, então, recebendo um nome próprio. Então, nós realmente vemos que tudo, mesmo o nome do dia do 6º dia, é apontando para o sábado. É mostrando a distinção que o sábado tem em relação a qualquer outro dia. E vem a pergunta, irmão Mateus. Será que é possível deixar a preparação feita? Olha, é possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra. Como é, irmão, que pode se deixar tudo preparado? Somente se tomar isso como regra. Sim. Pessoa encarar, não, isto é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. Senão a pessoa não vai fazer, vai levar assim, de qualquer forma. Sim. Então vamos à leitura, diz assim: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer, e escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho material e façamos desaparecer os jornais seculares. Os pais devem explicar aos filhos esse procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Então, uma pergunta que muitas vezes surge, uma questão mal interpretada, é achar que o sábado impede simplesmente que a pessoa trabalhe no seu ganha-pão, que ele não pode efetuar um trabalho assalariado, não pode se envolver nessa prática contínua do seu trabalho nos outros 6 dias de trabalho. Mas, na realidade, é mais do que isso ainda. Qualquer coisa, então, que tem o aspecto secular, material, deve ser deixado de lado. Então, a pessoa, por exemplo, nos seus estudos, ele pode fazê-lo numa sexta-noite, por exemplo? Não pode. Então, é algo ilícito em si o estudo daquelas matérias, daqueles assuntos. Não, mas no sábado se torna dessa forma impróprio, porque desvia a atenção dos aspectos eternos, espirituais, que esse dia deve ser dessa maneira, em essência, passada. Se a pessoa se deter em assuntos comuns, é desviado o foco da santidade do dia de sábado. Ele é um dia santo. Eu me lembro do livro Desejado de Tuas Nações, que diz assim: o sábado é um dia santo e somente entes santos conseguirão realmente guardar esse sábado. Né? Para guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, temos que ser santos. Então aqui nós vemos que realmente é muito abrangente, como que temos ordens
expressa sobre tudo isso. Já lá em Êxodo 16 vimos que o preparo também, o cozimento do maná, tudo que devia ser era feito antes do sábado. Assim deve ser feito hoje também. Qualquer tipo de trabalho em ajeitar a roupa e escovar os sapatos, aqui são dados exemplos práticos. Sim. Para que se entenda então como que isso, se a pessoa pode achar que é uma coisa de pouca importância. Não, em 5 minutos eu faço isso. E não é assim. Mas já desviou o foco, primeiramente. Tem isso, e isso tudo já foi indicado o quê? Que o preparo tinha que ter sido feito antes. Se não foi feito, deixe que passe o sábado para assim resolver isso que ficou pendente. Interessante que ainda no texto do 6º testemunho, diz que os pais devem induzir os filhos a cooperarem na obra de preparação para o Santo Sábado. Ou seja, levar os filhos a entender a santidade, que é um dia diferente, que é especial, tá? Que vai envolver isso no selo do Deus vivo, e que eles possam cooperar nisso, e que Deus possa abençoar, que realmente nós, mediante esse conhecimento tão importante do Santo Sábado, possamos realmente cumprir, porque o nosso alvo é receber em nossa testa o selo do Deus vivo. Sim. Eu queria ainda fazer uma observação aqui em cima desse texto, porque ele é tão abrangente nos seus exemplos, né? Exemplos práticos que na realidade são trazidos para meditarmos. Não quer dizer especificamente só esses casos, cozimento do alimento, consertar a roupa, mas o que mais poderia estar incluído nessa lista? Devemos meditar, refletir, e aqui nos diz o seguinte, né? Que antes do pôr do sol coloquemos de parte todo o trabalho material e façamos desaparecer os jornais seculares. Artigos comuns, notícias cotidianas, tudo isso não deve tomar parte no dia de sábado. Mas por que Ellen White chega ao ponto de dizer aqui de fazer desaparecer, ou seja, não estar à vista, para que de maneira talvez não premeditada, você de repente depositar os olhos naquilo e a mente envolver para aquelas notícias que nos outros dias poderia ser correto acompanhá-las, mas que não se torna mais um dia comum. Se você continua com as mesmas práticas, só deixa de trabalhar, mas com todas as outras demais práticas continua preparando a comida, se preparando, então tudo isso perde o sentido do sábado, se torna um dia comum. E aí aqui fala de desaparecer para não ocorrer isso. Isso toma, irmão Mauro, uma proporção mais complexa, que a gente tem que fazer essa meia-culpa e pensar como temos agido, e se temos agido de maneira errada, dar um passo atrás, volver e pensar em como melhor servir a Deus. Muitas vezes uma pessoa pode ficar acomodada, pensando que, porque já conhece o assunto do sábado faz anos, está tudo certo, não tem nada. Vamos examinar a nós mesmos e ver se estamos cumprindo tudo. Hoje, na era então das redes sociais, da internet, não seria o equivalente aos jornais seculares, muitas vezes, que de maneira não premeditada, não quer dizer que a pessoa vai lá e vai querer entrar premeditadamente num determinado vídeo, num determinado artigo secular, mas ao ele estar acompanhando as redes sociais, ele vai se deparar com coisas que não é própria do sábado. Sim. Misturadas, coisas listas e ilícitas naquele momento do sábado. Então, o sagrado com o comum. Isso. E aí ele vai perder o foco de guardar o sábado conforme o mandamento. Nós não podemos perder o foco nunca, temos que ter cuidado na santificação do sábado, porque se não houver cuidado, poderá implicar no selo de Deus, do Deus vivo. Pode perder o selo do Deus vivo. Então vamos refletir nisso tudo e vermos o que podemos melhorar. Muitas vezes a melhor atitude é uma atitude mais radical.
de realmente nos afastarmos por completo para não ocorrer certos desvios. Então, são pontos aí para pensarmos. Fico grato a Deus pela oportunidade de passar essa lição juntamente com o irmão Mauro Vágula e que possamos cada dia mais ter o desejo de estar entre esses reparadores das brechas, realmente. Passo para o irmão para as palavras finais. Eu também quero deixar a reflexão que vamos ter o cuidado de pôr essas verdades maravilhosas em nossa vida, para que haja um crescimento na santificação e que nós possamos ser daqueles que vamos receber o selo do Deus vivo em nossa testa. Então, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousem sobre cada um de nossos queridos irmãos. Amém. Amém. Olá, antes de terminarmos este estudo, é importante fazer uma observação séria e importante ser analisada a seguir. Tem relação justamente com essa última nota lida e a remoção de um trecho do texto inspirado que fala justamente sobre tomar o banho na sexta-feira. Então, é importante destacar que sempre as nossas lições de escola sabatina têm dado preferência para colocar a versão dos textos de acordo com os 9 volumes traduzidos, os testemunhos para a igreja, e não a tradução dos testemunhos seletos, os 3 volumes, que trazem porções dos 9. Mas, em alguns casos, em que há, tanto num livro como no outro, procuramos colocar a citação de ambos, como é o caso aqui na página 26, a pergunta 7, dessa lição de número 5, observando o sábado, que concluímos agora. E nós vemos aqui então que a fonte do qual foi retirado o texto é Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 355. Entre colchetes é colocada uma outra opção, em outro livro que se encontra também a mesma declaração. Testemunhos Seletos Mundial, volume 3, página 22. Ocorre em muitos casos de colocarmos mais de uma opção para que o leitor possa então acessar essas diferentes versões. De fato, nós encontramos aqui um problema nessa versão do volume 6, o qual não havia no Testemunho Seleto. Então, devemos destacar bem este ponto e, diga-se de passagem, já antecipo que o texto do Testemunhos Seletos está de acordo com o original em inglês. Dessa forma, também será apresentado na tela para acompanharem as diferenças que nós vemos nas 2 versões em português e como está no inglês também para ser conferido. Então, nessa versão do volume 6, o texto ficou assim: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. Ponto. É possível deixar tudo preparado caso se tome isso como regra. Já no texto, na versão do Testemunhos Seletos, que era a tradução mais antiga, a qual tínhamos, visto que os 9 volumes vieram para o português de maneira mais recente, essa versão está de acordo com a versão inglesa, inclusive no lugar dos pontos, e nós vamos ver então como se deu essa remoção desse trecho. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Ponto. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. Ponto. É possível deixar tudo preparado se tomar isso como regra. Então nós vemos que é separado por ponto aqui 2 itens, de maneira que Ellen White, primeiramente, ela nos fala sobre pôr toda a roupa em ordem, também cozer o que for necessário, dá um ponto e são dados 2 outros itens: escovai os sapatos e tomai vosso banho. No entanto, na versão do volume 6 foi tirado esse trecho, tomai vosso banho, ficou só o escovai os sapatos, de modo
que ligaram com a frase anterior, com a parte que fala de coser que houver então que ser feito, e colocou escovar os sapatos, e assim se omitiu, de maneira então que é lamentável, porque traz uma manipulação realmente, e alguém a essa altura pode questionar e dizer, não, mas é porque naqueles tempos o banho era complicado, era difícil, por isso que é colocado isso. Nada disso é relevante no que estamos analisando agora. Não estamos falando de interpretação, de aplicação para a atualidade, de algum princípio, de algum texto, mas sim do texto em si. Aqui nós vemos que está sendo retirado um trecho que a mensageira do Senhor foi inspirada a dizer aquilo. Então, desse modo, tal como na Bíblia fala, não podemos acrescentar algo nem retirar algo. Aqui não é simplesmente uma opção de tradução, mas sim realmente a remoção de um trecho. Fica para nós essa atenção, essa vigilância quanto aos textos, porque realmente fica a dúvida então quanto à credibilidade, à confiabilidade de outros trechos, então de outras traduções. Ao se cometer um equívoco tão grande nesse ponto, lança dúvidas sobre outros textos também, se foram traduzidos de maneira correta, se foi retirado alguma coisa destes textos. Nós encontramos aqui essa dificuldade e fica os nossos votos que possa haver uma correção disso ainda em uma edição futura dos Testemunhos para a Igreja, mas o estrago já está feito. De modo que durante anos poderá perdurar para os mais novos na fé até mesmo, achar que nunca foi dito sobre o banho nos textos inspirados, achar então que isso era uma mera tradição de pastores falarem isso e que não havia um posicionamento da mensageira do Senhor. Aqueles que já conhecem os textos de mais tempo poderão observar essa distinção, mas é um detalhe que na leitura pode passar então em branco, de maneira que não se veja que foi retirado esse tomai vosso banho, fazendo parte da preparação para o sábado. É importante destacar que temos um texto semelhante também a esse no manuscrito 3 de 1885, foi publicado na Meditação nos Lugares Celestiais, página 151, que nos traz um texto muito importante também, semelhante ao anterior. Diz assim: é explícito o quarto mandamento: não devemos fazer nossas próprias obras no sábado. Deus deu ao homem 6 dias para o trabalho, mas reservou para si o 7º, pronunciando uma bênção sobre os que o santificam. No 6º dia, deve-se fazer todos os preparativos necessários para o sábado. Todas as compras devem ter sido feitas e todo o nosso cozinhar terminado na sexta-feira. Seja tomado banho, engraxado os sapatos e preparada a roupa. Os doentes precisam de cuidado no sábado e tudo que seja necessário fazer para seu conforto é ato de misericórdia e não violação do mandamento. Mas coisa alguma de nosso próprio trabalho deve ser permitido invadir o tempo santo. Então, mais um texto aqui que inclusive fala do item de não comprar no sábado, toda a compra deve ser realizada até a sexta-feira, e nos fala, seja tomado o banho. Assim como os demais itens que estão presentes aqui no texto do Testemunhos para a Igreja, volume 6. Devemos estar vigilantes para realmente não sermos induzidos ao erro, não devemos omitir parte alguma da mensagem revelada a nós e também sejamos firmados na verdade presente, enviada para o povo de Deus nesses últimos dias, e que a nossa confiança esteja na breve redenção que Cristo trará a cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições
através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.